Muito bem, irmãos. Nós temos acompanhado os estudos a respeito da igreja e da membresia da igreja. Os anúncios nós deixaremos para o final. E hoje nós vamos falar da parte 2, nas palavras que descrevem os membros da igreja. Como eu gosto de acompanhar os tópicos da revista, e em respeito aos irmãos que não têm a revista, nós vamos apresentar o texto da revista para que todos possam acompanhar junto conosco. O texto base é Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Nós vamos fazer a leitura nesse momento. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O versículo-chave é a parte B, do versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O alvo da nossa lição, você aprenderá mais 5 palavras que descrevem a natureza e o significado de ser membro da igreja. Temos visto até aqui, pelos termos utilizados na Bíblia, para designar os membros da igreja. Do Senhor Jesus, que pertencer... Eu vou começar lendo errado. Temos visto até aqui, pelos termos utilizados na Bíblia para designar os membros da igreja do Senhor Jesus, que pertencer a esta comunidade espiritual é um privilégio. Vamos relembrar? Somos propriedade de Cristo, fazemos parte da sua família. Pelo Espírito Santo podemos viver um padrão elevado na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E em Jesus somos verdadeiramente livres do poder da morte e do pecado. Mas para que o homem possa se apropriar de todos os benefícios que estes títulos trazem, ele precisa reconhecer o seu pecado, ser batizado e entregar a sua vida àquele que pode fazer o que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. A primeira palavra que nós vamos ver nesta manhã, e agora eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias nos textos citados aí e lessem para nós. A primeira palavra é discípulos, Mateus 28, 18 a 20. O irmão que achar pode realizar a leitura. E outro irmão procura João 15, 35, João 13, 35, depois 15, 8. João 13, 35. Isso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor ao outro. João 15, 8. Isto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. O termo discípulo vem de uma palavra no grego usada para alguém que está aprendendo, um aluno. Jesus fez o grande convite: vinde a mim e aprender de mim. Alguns crentes acham que a única coisa que precisam fazer é aceitar a Cristo como Salvador e só, mas não é. Depois de ir a Jesus, temos que aprender dele. Os primeiros crentes podiam literalmente aprender de Jesus por meio de seus ensinos.
a responsabilidade nossa é começar o grande processo de aprender as grandes lições que achamos na palavra do Senhor. O autor da carta aos Hebreus alerta sobre o perigo de parar de aprender. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Há crentes que pararam de aprender e por isso devem voltar para o jardim de infância. O verdadeiro discípulo é aquele que continua aprendendo. E assim, vos tornareis meus discípulos. Jesus é o modelo que nós, seus discípulos, devemos seguir. Após sermos salvos por Cristo, pela habitação do Espírito Santo, podemos ser seus verdadeiros seguidores. Aqueles que produzem muito fruto são autênticos discípulos de Jesus, os que buscam cumprir a sua mensagem, a mensagem contida em João 14:12, a saber, os que creem no Senhor. Então, irmãos, a primeira palavra que nós vamos analisar nessa manhã é discípulos, uma das palavras que designam a igreja, designam os membros da igreja. Discípulo. E é interessante que isso não só na parte espiritual, quando nos colocamos como membro de uma igreja, ou membros de uma congregação, isso também no nosso dia a dia, no nosso profissional, como marido e como esposa, como cidadãos. Chega um momento em que nós não estamos mais dispostos a aprender. Nós olhamos para nós e falamos, não, o que eu sei da vida já me basta, o que eu aprendi até hoje, e independente se foi teórico ou na prática, já me basta. Eu estou fechado para os novos conhecimentos. E isso é ruim. Eu gosto sempre de citar o modelo que a casa de oração tem, em que todos os irmãos, membros em comunhão que tem ministério, participam do ministério de igual forma. É fantástico para crescimento daqueles que desejam crescer na palavra, no ministério, tanto da música, mas principalmente da palavra. Que nós analisamos outros meios onde apenas um ou dois são aqueles que tomam conta de tudo e os demais apenas ouvem. Mas nós sabemos que já foi comprovado em que eu aprendo mais quando eu ensino do que quando eu leio, do que quando eu ouço. Quando eu estou explicando algo para alguém, eu estou aprendendo mais do que quando eu estou ouvindo alguém ensinar para mim. E isso, na prática, nós sabemos. O professor ou aquele orientador, aquele que está ali lecionando para alguém, ele está aprendendo, ele está se aperfeiçoando ainda mais, porque ele estudou para falar. Então, para que ele fale, ele primeiro precisa aprender. Ele tem que entender do que ele está falando. Então, eu estou aprendendo ao lecionar. E às vezes, a comodidade de participar de um grande grupo, de uma grande igreja, onde eu tenho ali 2 ou 3 muito estudados, que só eles lecionam, é cômodo para mim. Estou lá, fica sentado todo o culto, só ouvindo, maravilha. Ainda mais se for alguém que fale muito bem, que tenha realmente conhecimento. Mas, será que eu vou algum dia ter a oportunidade de crescer ainda mais? Será que algum dia eu vou ter a oportunidade de me aprofundar mais para que eu consiga lecionar isso para alguém? O termo discípulo, ele está falando de alguém que está sempre aprendendo. Enquanto eu sou discípulo, eu estou sendo discipulado. Às vezes nós olhamos para aqueles que andaram com Jesus, não, eles já tinham alcançado a perfeição. Não, eles já tinham alcançado o ápice do conhecimento. Não. Depois que Jesus morre, eles desistem. Eles ainda não tinham entendido. Eles eram tão fracos quanto nós. Eles tinham deixado. Não, Jesus morreu, vou embora. Eles ainda estavam no processo
de amadurecimento, de aprendizado. É muito fácil para nós hoje analisarmos tudo que Jesus falou para eles. Não, Jesus está sendo muito claro, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Quando aconteceu, eles foram embora. Eles desistiram. Acabou. Conosco não seria diferente. Não seria diferente. Nós faríamos a mesma coisa, talvez até pior. Mas o termo discípulo, ele precisa deixar para nós a ideia de que não importa. Quer dizer, importa sim quem esteja aqui na frente, mas por mais humilde que seja quem esteja aqui na frente, todos têm algo a ensinar e todos nós temos ainda o que aprender. O termo discípulo, ele não vai se encerrar para nós aqui. Quando nós estivermos aqui nessa vida, como servos do Senhor, nós temos uma caminhada de aprendizado até o nosso último dia. Seja através do arrebatamento da igreja completa, seja através da nossa partida. Talvez nós ficamos aquém, né, daquilo que Deus quer para nós, do conhecimento que nos está posto diante de nós, para nós absorvermos, mas não queremos. Nós abrimos mão. Não é só ouvir, mas é o estudar, é o analisar a palavra de Deus, que nós vamos conseguir cumprir, sermos, né, verdadeiros discípulos do Senhor. Se algum irmão quiser comentar algo sobre essa primeira palavra, fique à vontade. Pensando, irmão Valério, que o apóstolo Pedro, ele, observando os perigos, né, que cercava a igreja no passado, escreveu isso com Pedro 3:18, para que eles crescessem na graça do conhecimento, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 17, ele pede para que eles não ficassem preocupados com as perseguições, com aqueles subordinados, né, que possivelmente levantariam na igreja, para querer torcer a doutrina da igreja. Está baseado em Atos 2:42, né, que eles perseveravam, né, na doutrina dos apóstolos. Então Pedro, já próximo da sua morte, finalizando a sua carta, então ele orienta os irmãos daquela época para que eles continuassem. É como se ele estivesse dizendo, né? Olha, eu já estou indo embora, né? Vocês não me terão mais como líder, como presbítero dessa igreja, eu estou indo para o Pai, mas vocês continuem crescendo, não parem, não, isso que você estava dizendo anteriormente, não param por aí não. Continue crescendo, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é isso? Estudando a palavra de Deus. Naquela época, claro, eles não tinham a Bíblia, né? Como nós temos hoje, né? Mas eles tinham os escritos, né? De alguns dos apóstolos, inclusive Paulo e Pedro, que agora estavam escrevendo essa carta. Então, eles estavam ali falando para os irmãos, né? Possivelmente depois deixou escrito essa carta. Eles tiveram acesso, mas eles estavam falando pessoalmente com eles, tiveram esse crescimento na graça e no conhecimento. Para nós hoje tem chegado como escrito, né? Como a Bíblia. Orientando também para que nós não fiquemos estacionados, né? Como se você estacionasse um carro numa rua e deixasse parado lá para enferrujar, né? Então, o cristão tem sempre que, mesmo cada um tem a sua capacidade intelectual, claro, né? Mas nós não paremos, mesmo que seja pouco, médio, tem capacidade maior, continue estudando para que nós possamos conhecer mais o Senhor, né? Me parece que, se não estou me lembrando muito bem, é o profeta Oséias, né? Que pediu ao povo para que eles continuassem conhecendo mais e mais o Senhor Deus. Né? O que significa que durante 400 e tantos anos, Deus andando com eles, não conhecia nada de Deus. Né? Então ele convida o povo para que eles continuassem conhecendo, para que conhecer mais e mais o Senhor. Quanto mais nós conhecemos, ainda é pouco, né? Conhecer a Deus. Eu disse que nós só temos mistério das coisas que nós queremos lá na glória entender, né? Paulo falou isso aí, né? Seguramente a gente vê agora como enigma, mas isso não nos impede de continuarmos estudando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, porque você estuda um capítulo hoje, né? Eles falam de um jeito, né? Você estuda amanhã ou depois, eles falam de outra maneira, né? Porque a palavra de Deus é viva, né? Eficaz. E
ela está sempre nos ensinando, né? Então, está a Bíblia, examinar as Escrituras, né? Do Senhor Jesus, né? Para que vocês cuidem que nela a vida eterna, mas quanto mais nós examinamos a palavra de Deus, sentimos mais vontade de estudar, mais vontade de aprender. E essa vontade permaneça, né? Nosso conhecimento de Deus, de sua palavra. Interessante é essa parte do colocou, né? Meramente aceitar a Cristo, se batizar. Então, hoje houve uma simplificação muito grande, né? Uma mensagem simples. Aceita Jesus, se batizar, pessoal, tudo certo. O sujeito troca a vida. Mas aí a palavra é uma multiplicação maior do discípulo, serve feito do mestre. Então você precisa de ser professor, e normalmente, às vezes algum autor importante, algum autor que te chama a atenção, né, e você acaba seguindo muito bom ouvido. Está lá do lado do mundo, você passa a ter o comportamento, o pensamento dentro daquele. E alguém identifica aí os gregos, os filósofos e os discípulos do Alto Deus, Platão, Quartos, Deus, e isso era reconhecido. Mas como é que ele defendia a tese, a ideia que aquele filósofo defendia, todos sabem esse discípulo fulano, separa o quê do quê. E hoje, e para ser o discípulo de Cristo, ele tem que ter alguma coisa que construir. Alguém tem que ver lá fora, né, que estiver falando alguma coisa daquele mestre. E a gente está numa simplificação, banalização da forma de ser discípulo de Jesus, mas não é. É alguém que cumpriu formalidade, uma formalidade. Aceita Jesus, batismo. Tá bom, tudo certo, tá salvo. Será? O sujeito não tem nada da conversa. Ele disse que creu nele. Não tem pensamento, não tem conhecimento, não tem caráter. Quem olha para ele e fala, esse aí é o tal. Importante. Não é tão simples assim, olha por cima, né? Fala, agora tem que Jesus, mas todo simples. Certo? Não. Tem que alguma coisa desse sujeito, ele ou ela, esse sujeito, tem que ter alguma coisa que simplesmente caráter, valor, conhecimento. Agora o sujeito, realmente é ele, mas parece. O meu texto de Mateus, após batizar, isso aguardar, né? Isso produzido. Eu fiquei me perguntando, será que eu, enquanto discípulo do Senhor, enquanto aquele que também eu tenho essa ansiedade, né? De conhecer tudo que está ali para poder. É forte, né? Profundo. Estou me perguntando aqui, Senhor, como onde a gente está conhecer toda a palavra, né? Guardar, precisamos aguardar, porque nós vamos precisar dela. A todo momento, né, da nossa vida, ela tem instrução, que às vezes nós ficamos perdidos, porque nós não guardamos a palavra como deveríamos guardar, uma fonte de instrução. Esse guardar aí é bem forte. Dentro desse contexto aí que eu vou abrir a lição de hoje, a gente observa assim, que ao mesmo tempo que a gente pode diagnosticar a medicina como simples, a gente também entende que ela tem suas complexidades, né, na forma de interpretá-la. Porque é bastante complexo olhando para uma visão humana, né? Uma visão do homem, do ser humano. Então a gente só consegue vê-la de uma forma mais simplificada quando a luz do Espírito Santo a gente pode enxergar quem é Cristo através de nós. Né? O que acontece? A vida cristã, quando a gente leva ela muito do lado lógico, às vezes a gente acaba perdendo a razão. Por quê? Quando o Senhor Jesus disse lá, aquele que se bater numa face oferece a outra, não tem lógica. Olhando humanamente, não tem lógica. Então, eu vou oferecer a minha face, sempre que eu fui ofendido, vou oferecer a outra face.
Mas aí a gente começa a pensar, no reino de Deus nem tudo é lógico, né? Nem tudo tem uma lógica, mas tem uma finalidade, tem um propósito, que é a glória de Deus. E às vezes a gente vai deixando o que a missão tem colocado muito em outras discussões sobre a questão da identidade cristã, a gente vai deixando a nossa identidade de lado, passamos a viver uma mentalidade, criando um argumento em cima daquilo que me cria vantagens para mim, e esqueço de que a vida cristã não é uma vida de vantagens, humanamente falando, mas uma vida que glorifica o nome de Deus, independentemente das circunstâncias. Né? É o que Paulo fala lá. Eu aprendi a ter abundância, aprendi a ter escassez, aprendi a ter fartura, como não ter passar fome. Né? Paulo quer dizer, eu estou completo. Né? Paulo não estava falando que ele estava cheio de fartura das coisas dessa vida, mas ele era completo. Independentemente da vida que ele levasse por fartura ou por escassez, ele não mudava, porque ele era o mesmo, em relação ao alvo, que é Jesus Cristo. E às vezes a gente vai mudando nosso caráter cristão, nossa identidade cristã, de acordo com as circunstâncias que a gente vai vivendo. Né? Por exemplo, se eu participo de um grupo, né? Um grupo de igreja, né? Um grupo evangélico, pessoas que servem a Cristo, né? Eu participo. Qualquer circunstância que me acontece, eu me distanciei, eu me afasto. Por quê? Porque eu não estou completo em cima do aprendizado que eu dou como discípulo. Eu vi o Senhor Jesus Cristo dizer bem claro que eu nasci adulto. Alguém nasce adulto? Quem nasce adulto? Nasce criança. Então é normal se nascer criança. Isso é natural. Até na vida cristã, eu nasço criança, eu nasço bebê. Mas na medida do processo cristão, eu tenho que buscar meu amadurecimento, maturidade. Quanto mais maduro eu estiver, mais vulnerável a levar pedradas, pancadas, pacotas e continuar sendo meu. Isso é crescimento. Isso é crescimento. Só que a gente vai colocando crescimento em cima de quê? Menos conhecimento de palavras, da Bíblia. Porque tem muitos cristãos que conhecem a Bíblia de capa, né? Capa a capa, mas infelizmente uma pequena palavra ele já se sente ofendido, né? Já se sente traído, por exemplo. E aí a mentalidade dele totalmente muda devido a uma circunstância que tem. Então isso é deixar de crescer. O crescimento é mais profundo, por isso que a gente fala, a complexidade talvez está aí, porque é muito mais profundo do que aquilo que às vezes a gente coloca como conceito de vida cristã, de aprendizado de vida cristã. Né? E às vezes é o que Paulo disse, né? Suportai-vos. Suportar não é uma questão de suportar e tolerar, mas é dar suporte para que a igreja cresça de uma forma coletiva, né? Usando a palavra de Deus. E aí, como eu falando ali sobre aprender, né, segundo Paulo, e Paulo falou que ele aprendia a estar contente em tal situação, aprendi a estar satisfeito, ter necessidades, e quando a gente vê a questão do aprender, que é o irmão Valério também falou, né, sobre a questão de a gente aprende mais fazendo. Não uma pessoa que aprendeu a estar satisfeito, como Paulo diz, nas dificuldades, é porque ele passou por aquilo ali e ele aprendeu a viver daquilo ali. Como a Bíblia diz, né? O sofrimento pode produzir a paciência, a perseverança. Então a gente aprende, como uma pessoa aprende a ter paciência. Ela tem que passar por uma situação que ela é obrigada a esperar. Senão, ela não sabe o que é paciência. Né? Então, como que a gente aprende a ser bom? Como que a gente aprende a ser perseverante? Quando a gente passa por uma situação que a gente tem que usar tudo aí. Então, assim, isso é muito interessante, porque quando
quando Jesus fala que a gente vai mostrar o que é Deus para as pessoas, quando as pessoas verem o nosso conhecimento ser posto em prática. Não é uma palestra, não é citando um versículo, é simples como eu estou falando. Como que as pessoas vão saber que vocês são meus filhos? Como que as pessoas vão glorificar o nome de Deus? Quando eles verem que vocês sabem tratar uns aos outros em amor, né? E vocês sabem ser unidos. Isso é na prática. Não é palestra, não é citando muitos textos, né? Então, a Bíblia toda se remete à prática. Tanto que Jesus, ele falou assim, não precisa decorar todos os mandamentos, não. Você está decorando isso, não. Amem uns aos outros e amem ao Pai, está tudo certo. Só decora esses dois, né? Então, assim, não é conhecimento teórico, é a prática. E aí a gente saber que como a gente vai desenvolver essas habilidades no espírito é passando aquilo que nos faz desenvolver isso. É como a Bíblia também diz, né? A esperança, ela é quando você está esperando algo que você não vê. E aí explica depois como que você vai esperar algo que você já está vendo. Isso não é esperança. Então a gente está esperando algo que a gente não vê, senão não seria esperança, né? Então isso tudo é mostrando para a gente que é passando por aquilo ali e buscando ser aprovados, né? A Bíblia falando sobre isso, né? Ser aprovado, o que significa? É quando a gente passa por uma situação que vai exigir tal habilidade ou tal fruto, e no final daquilo ali a gente fala, poxa, eu consegui ser paciente, consegui ser perseverante. A palavra discípulo era mais profunda do que nós imaginamos, né? A gente para analisar e ver todos os caminhos pelos quais ela percorre. É interessante que, de fato, o discípulo ele tem que, ao menos, buscar imitar, né, o seu mestre, ser a semelhança do mestre. E a última frase ali, né, o último parágrafo da parte do discípulo fala: aqueles que produzem muito fruto são autênticos discípulos de Jesus, os que buscam cumprir a mensagem contida em João 14:12, a saber, os que creem no Senhor. Nós já estudamos os frutos do Espírito e é um conjunto da obra, né? Às vezes nós achamos que ninguém está nos observando, mas é o contrário. Nós estamos aqui para sermos observados, para sermos luz. Ninguém caminha ao contrário da onde está iluminado. Você quer seguir pelo caminho onde está mais claro. E a igreja tem essa missão, tem essa função de ser luz àqueles que ainda estão nas trevas, né? De trazer a luz de Cristo para o mundo. E às vezes, por muito pouco, como o irmão Palme diz, nós abrimos mão de sermos verdadeiros discípulos do Senhor, de buscarmos a Ele da forma que precisamos fazer. Segunda palavra, santos. Os irmãos, abram suas Bíblias aí. Efésios 1, 1 Coríntios 1, 2, 1 Pedro 1, 15, 16. Cada um abre em um texto. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, por todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo eles nossos. 1 Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo que Deus chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Todos os crentes são chamados na Bíblia de santos. A santidade é um dos alvos primordiais de todo cristão. E aqueles que aceitam a mensagem de salvação são, por isso mesmo, denominados santos.
Em Cristo, o ser humano vai sendo transformado em seu caráter moral mediante o fruto do Espírito, segundo a própria imagem de Cristo. A palavra santo, por si mesma, indica alguém dedicado, separado para Deus. O nome de Deus é santo, e os que confiam em Cristo, o ungido de Deus, compartilham agora também, e também no futuro, de sua perfeita santidade, mediante a regeneração de aspectos de sua natureza. Nas páginas do Novo Testamento, a palavra santo é aplicada aos crentes em 3 sentidos. Primeiro, como membros de uma comunidade visível e local. Segundo, como membros da comunidade espiritual. E terceiro, como pessoas individualmente santas. Esse termo santo, às vezes, ele nos traz dificuldades de interpretação. Nós entendemos, muitas vezes, o termo santo como aquele perfeito, aquele impecável, aquele incapaz de errar, né? Aquele ser ou aquela pessoa que já atingiu o ápice. Ela não erra mais, ela é santa, é perfeita, ela é imaculada. Mas nós sabemos muito bem que não é bem assim. A igreja, né, todos os crentes são denominados santos na Bíblia. E a segunda parte aqui, ela é um ponto importantíssimo. Ela deve ser um alvo primordial de todo cristão. Assim como a primeira palavra traz discípulo, o discípulo ele vai seguindo, aprendendo, ele vai seguindo, buscando. A santidade também é um processo. O irmão Valmir citou bem. A criança, né, o bebê, ele toda pessoa, né, o ser humano nasce bebê, nasce criança. E o tempo vai passando, ele vai crescendo e amadurecendo. Você não nasce de novo 100% santo. Existem coisas que nós, ao longo da caminhada, nós temos que ir deixando. Nós temos que nos desfazer daquilo que nos impede de ser santos. E é uma caminhada, é um processo. Ninguém vai ser transformado santo, 100% santo, na sua conversão. É um processo, é uma caminhada. Todos nós temos algo que precisamos ir deixando ao longo do caminho, para que a santidade aumente, para que nós sejamos cada vez mais santos. E aqueles que aceitam a mensagem de salvação são por isso mesmo denominados santos. Todos aqueles que fazem parte da igreja, que se convertem verdadeiramente, são denominados santos. Mas isso não significa o termo santo na ideia de perfeição, na ideia de impecabilidade. Não. Nós somos humanos. Essa carne ela vai nos fazer cair, ela vai nos fazer pecar de vez ou outra. Não é para acontecer? Não é, nós somos humanos. Nós pecamos por fala, por pensamento, por atitude. É impossível não pecar, vamos dizer assim. Mas a busca pela santidade, ela tem que ser diariamente em nossas vidas. Como a segunda parte aqui fala, em Cristo o ser humano vai sendo transformado em seu caráter moral, mediante o fruto do Espírito. Aí nós chegamos a um ponto interessante, né, no ponto que o irmão Valmir citou mais ali à frente. Como está a minha santificação, no meu processo de santificação, se eu não consigo aturar crítica, se eu não consigo aturar desavença? Não, o irmão Valmir pensa diferente de mim, então eu vou odiar o irmão Valmir para sempre. Como assim? Se eu estou sendo transformado no meu caráter moral dia a dia, se eu estou me transformando em um ser cada vez mais santo, por que eu não estou conseguindo deixar essas atitudes, esses pensamentos, esses desejos? Talvez eu não demonstre, mas lá no meu íntimo eu não estou em comunhão com um dos irmãos, com alguém. Ou alguém está aqui à frente, eu simplesmente não gosto desse, eu não venho. Meu processo de santificação depende de mim. A palavra santo
Às vezes a gente acha, puxa vida, os textos são maravilhosos, está falando que a igreja é santa, tá bom. Não faz a sua parte para ver. Isso depende de nós, individualmente. O termo denomina todo verdadeiro cristão, mas é um processo. Um processo. Muitos de nós, talvez eu, estejamos ainda longe, e muito longe do que precisa. É um processo. Aqui essas palavras estão descrevendo para nós, não termos em que nós já alcançamos os 100%, mas em que nós estamos caminhando. Em Cristo, segundo a própria imagem de Cristo, é o que o irmão Falquete citou no princípio. O discípulo, ele busca ser a imagem do seu mestre. A santidade, nos tornarmos santos, vai nos fazer semelhantes ao mestre. A palavra santo por si mesma indica alguém dedicado e separado para Deus. Aí volta naquela mesma ideia de ser discípulo, e que a Jaiane também pontuou muito bem. Eu aprendo fazendo. Então, se a santidade é um processo, eu tenho que me dedicar a ela. Tenho que me dedicar à santidade. Dedicado e separado para Deus. Às vezes nós olhamos isso aqui, não, eu sou separado para Deus, ninguém me toca, tá, mas isso depende de mim. Isso não depende mais de Deus. Eu conheço, eu sei, eu aceitei, mas o passo a passo agora, buscar ser um discípulo, buscar a santidade, é meu, é a igreja, é a busca. O discípulo, ele vai buscar saber tudo do seu mestre. Hoje nós temos visto, né? Infelizmente, a igreja engajando em outras buscas, né? A igreja evangélica brasileira, os irmãos vão entender, engajando em buscar outros mestres. Não, eu sei tudo sobre fulano e tal. Sei tudo. Onde nasceu, a idade, tudo. Mas estamos deixando passar o ensino do nosso verdadeiro mestre. Nós somos igreja, nós temos que aprender de Cristo. O nome de Deus é santo. E os que confiam em Cristo, o ungido de Deus, compartilham agora e também no futuro a sua perfeita santidade. Só que, olha a última parte, mediante a regeneração de aspectos de sua natureza. Se nós formos carnais, nós não vamos conseguir ser santos. Se nós não buscarmos a regeneração da nossa natureza, nós vamos ficar aquém da santidade. É muito fácil eu ler aqui, não, a igreja é santa. Graças a Deus, que bom. Aleluia. Tudo bem. Eu faço a minha parte e eu sou igreja. Às vezes nós queremos analisar a igreja no aspecto de santidade ou de ser discípulo, mas olhando os outros. Eu não. Eu bem. Como é que estão os outros? Não. Começa por mim. E aí, antes dos irmãos comentarem, nas páginas do Novo Testamento, a palavra santa é aplicada aos crentes em 3 sentidos: como membros de uma comunidade visível e local, como membros da comunidade espiritual, e o terceiro é o mais importante, como pessoas individualmente santas, que é onde faz a verdadeira diferença. Porque se eu sou para eu ser um membro da comunidade local e um membro da comunidade espiritual, eu tenho que ser primeiramente eu individualmente santo, buscar a santidade. Mas como eu disse, santo no sentido de buscar cada dia mais essa santidade, essa separação do mundo, ser diferente. Os irmãos podem comentar. Claro, nós estamos falando do ensinamento bíblico, né, da igreja, mas no geral nós somos discípulos dos outros, né? Um aluno na escola, né, começa lá o ABC, né? Ele é um aluno, eu estava na frente. Eu lembro que eu sou uma professora da Rio naquele tempo, né? Usava até vaga e régua, não sabia, né? Na escola eu fez mais, naquele tempo tinha. E ela falava quando a gente tinha alguns que eram meio desapercebido, ficava prestando atenção que ela escrevia lá fora, ela falava mesmo: se vocês não aprenderem o que eu estou ensinando, vocês vão ser ninguém na vida. Isso ficou na minha mente, sabe, gravado até hoje. Eu tinha 10 anos,
Deus, entendeu? Se vocês não aprenderam o que eu estou ensinando, vocês não vão ser ninguém na vida. Isso realmente é, né? Então, na vida secular, né? Também nós temos quem fez faculdade, quem está fazendo teologia. E nós temos muitos, sempre falando, voltando para o contexto da Bíblia, os irmãos que são capazes mesmo de ensinar, né? Os irmãos que ensinam mesmo os fundamentos espirituais. E o apóstolo Paulo, ele praticamente falou para a igreja de Corinto que eles eram discípulos dele, né? Porque ele disse assim, sejam meus imitadores, né? Ou também sou de Cristo, né? Então, tem muitos ensinamentos. Por exemplo, hoje nós estamos estudando aí as cartas, né? O Tiago, quem escreveu? O escritor que nem discípulo era, né? O Lucas, ele era, se era oculto, não apareceu o nome dele como discípulo, né? Foi chamado para isso. Ele escreveu o livro de Atos com muita precisão. E nós estamos aprendendo, né? Dentro aí, como que vivia a igreja e tal. Então, realmente, nós estamos aprendendo. Aqui nesse momento, por exemplo, quem está sendo professor? Você está na frente, nós somos alunos. Nós aprendemos isso aí. Então, a gente vai aprendendo uns com os outros dentro da Bíblia. E o que eu penso mais é que nós precisamos viver o que aprendemos, né? Colocar em prática, né? Como eu falo aí, e quanto à santidade, eu acho interessante que Deus separou dele, no Velho Testamento ele separou um pouco, né? Para viver a seu serviço, de adoração e tal. É raro, né? Como qualquer de nós podemos errar. Mas a igreja, ela é um ponto dominante, né? Nós temos o Espírito Santo nos fazer lembrar o que Israel não tinha e não tem. Então, viver uma vida de santidade. O que é isso? Nós somos pecadores, não deixamos de ser, né? A nossa natureza, ela tende para o pecado. Mas uma coisa que eu estava analisando, aqui no capítulo 6 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo disse assim, não reine, portanto, em vosso corpo mortal o pecado. Reinar, dominar, né? Então, essa nossa natureza, nós devemos carregar ela até morrer. E não permitir nós está aí em Romanos capítulo 6. Olha só, vou ler rapidinho aqui. A partir do verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Alguém diz, eu fui salvo, não é para suportar o pecado. Não. Foi separado, salvo, foi separado. Em Romanos, no verso 7, né? Paulo também diz, né? Vocês foram separados, os santos e amados de Deus, separados para serem santos, chamados para serem santos. Eu estou lendo aqui, vou pular aqui o versículo 6, Romanos 6, diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos do pecado como escravos. Nós éramos escravos do pecado. Tá? Jesus falou para os judeus, se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós, no dia que aceitamos a Cristo, somos livres, né? De continuarmos vivendo o pecado. Mas a nossa natureza pecaminosa não carregamos. Mas somos santos. E aquele que nos chamou é santo, né? Essa é a palavra de Deus. Porquanto, quem morreu, justificado está no pecado. E Paulo tradução diz assim, quem morreu, está livre de pecar, né? Esse não é pecado nunca mais. Mas enquanto nós estivermos vivos, somos sujeitos ao pecado. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Assim também vós, agora está falando para nós mesmos, olha só. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos
instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, nós, na qualidade de santos, separados para servir a Deus, nós temos que ter cuidado para não deixar que o pecado domine, né? Voltar aquela natureza que nós temos antes, né? De pecar assim, desordenadamente, né? O apóstolo só não disse que nós dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, somos mentirosos, né? Então, nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos, foi perdoado, né? Os pecados que nós condenamos a pessoa eterna, parece que não podemos carnal e carregar ela, né? Então, é uma luta, é uma briga constante, né? Temos que ter muito cuidado, sempre ter na mente, fui chamado por Cristo, fui santificado pelo sangue de Cristo, separado para servir a Deus, eu não posso. Jesus disse, pode servir a dois senhores, né? Embora ele chamando ao Senhor, segundo Senhor de dinheiro, né? Terá riqueza, mas de qualquer maneira tem que ser servo de um, né? E não escravo do outro, que é o pecado. Então ser servo de Deus é diferente de ser separado, de ser diferente. E nós temos vários exemplos de servo de Deus passado, que nós podemos seguir. Por exemplo, os heróis da fé. Então, o Senhor Jesus Cristo foi o único que diz: aprendei de mim, né? Que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque Ele é o único capaz de transformação. Agora, assim, voltando quanto ao aprendizado, nós aprendemos como igreja, né? Como é o que nós estamos aprendendo hoje. Estamos viver sempre, procurar sempre viver uma vida realmente cristã, para que o mundo possa ver Cristo em nós, né? Se a gente falar com uma pessoa que vem, precisamos deles testemunhar disso, né? Então é muito importante para nós eu gostaria desse texto que eu falo para vocês, em não vivemos mais como escravos, né? O pecado pode ter domínio. Eu fui salvo pela graça, a graça de Deus cobre tudo. Às vezes a gente, algumas pessoas pensam que a graça de Deus é o grande tapete, né? Que cobre tudo, né? Joga a sujeira debaixo do tapete, não é isso? Não. Nós somos perdoados, precisamos trabalhar, né? Nesse perdão, nessa libertação. Vamos viver uma vida de santidade, assim. Claro que se alguém pecar, tem que advogar com o Pai. Se alguém pecar, ele está mandando ninguém pecar. Não, se alguém pecar, nós temos que trabalhar muito com Deus. Atentos, né? Vigiar e orar, né? Porque isso Jesus, a carne é fraca, o espírito está pronto, né? Mas a carne é fraca. Interessante falar a questão da importância da igreja, né? E nos edificar, edificando uns aos outros, né? Como você mesmo disse, a gente vai dependendo dos outros. Isso é interessante. Às vezes, me deixa de aprender com o irmão, é que às vezes eu olho para o irmão e quero ver a vida dele completa, geral.
uma lógica interessante, que é usada muito hoje nas empresas, aperfeiçoar as pessoas naquilo que elas já são boas. Às vezes nós buscamos nos aperfeiçoar naquilo que eu não gosto e eu não quero fazer, mas eu busco para agradar alguém. Eu vou fazer mal feito, eu vou me desagradar fazendo aquilo para agradar outro. Não vai muito longe. Quando a empresa entende que ela precisa valorizar aquela pessoa, naquilo que ela faz de melhor, por mais simples que seja, a coisa é feita com gosto, é feito bem feito, e a pessoa vai se dedicar em sempre melhorar. Mais simples que seja, né? Hoje, muitas empresas até têm entrado na área psicológica, psiquiátrica, tratando o espiritual das pessoas para descobrir nelas o que elas têm de melhor, para que aquilo seja aperfeiçoado. Talvez você está numa função há anos, mas não é o que você faz melhor, não é o que você se sente bem em fazer. Então, quando se entende isso na igreja, isso na nossa vida, às vezes nós investimos tanto tempo, tanta força em fazer aquilo que não me agrada fazer, mas eu quero fazer porque eu tenho que agradar o outro. Não vai longe, você se adoece, você se aborrece. Isso eu estou falando em termos gerais. Na igreja não é diferente. Existem aqueles que talvez não tenham o dom da mensagem, mas é aquela pessoa que individualmente é um anjo para confortar alguém, para ir fazer uma visita, para ir, talvez não tenha o domínio da palavra lida, de citar versículos, mas ele traz uma palavra de conforto no momento necessário, no momento em que é preciso. Existem aqueles que só com a sua presença ele já faz a diferença, não precisa falar nada. Existem aquelas pessoas na igreja. Então, o aprendizado, o ser discípulo, o ser santo, nós temos que buscar aprender com todos. O mais simples que seja, talvez aquela pessoa que não fale nada, mas ela tem algo a ensinar. Ela tem algo que nós precisamos aprender. Talvez a sua paciência, talvez a sua perseverança, que nós não temos. Às vezes temos um conhecimento teórico maior da palavra, mas não conseguimos ter paciência com os irmãos que aquela pessoa tem. Então todos têm o que ensinar. Terceira palavra, não vamos ler os textos para adiantar, eleitos. A palavra usada em Efésios 1,4 para eleito é escolhido. Em 1 Pedro 2,9, os membros da igreja são chamados de raça eleita. As pessoas são escolhidas por Deus para a salvação. E a evidência da eleição é autenticada pelos frutos. Essa prerrogativa outorga ao corpo de Cristo uma estabilidade inquestionável. Não há o que nos separe do amor de Deus. Romanos 8, 38 e 39. A doutrina da eleição nos garante a certeza da salvação. Está o texto, em 1 Pedro 2,10 está escrito: vós, sim, os que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa palavra, eu acredito que não tem muito o que discutir, é um termo bastante claro. Em toda a doutrina da salvação, em que Deus, Ele escolhe os seus. Lá no princípio, Ele escolheu o seu povo, Ele escolheu uma linhagem. Ele disse: olha, vou fazer de você uma grande nação. E apesar dos impossíveis que se tornaram possíveis ali, Deus fez. E agora com a igreja não é diferente. Nós somos escolhidos por Ele para a salvação. Isso aqui não tem muito o que discutir. Eu acredito que é a palavra mais simples de nós entendermos a nossa posição. Se nós estamos aqui, não é mérito nosso, não foi escolha nossa. Foi Deus que nos escolheu para estarmos aqui e sermos, igreja dele. A palavra 4, sacerdotes. Em 1 Pedro 2,5, observamos que todos os crentes são sacerdotes, mas especificadamente sacerdócio santo. Cabe ao sacerdote o papel de interceder por outrem. A igreja tem o papel de interceder pela conversão daqueles que se acham distantes
de Deus, trazendo-os também pela evangelização, isto é, a pregação da palavra. Sacerdotes são aqueles que pertencem à família real, visto que em Hebreus 4, 14 e 16, Cristo é identificado como sumo sacerdote, assentado sobre o trono. Cristo pertence à ordem sacerdotal de Melquisedeque. A ideia de que os sacerdotes cristãos também são reis é baseada em duas passagens bíblicas. Está em Êxodo 19, 6 e Apocalipse 1, 5 a 6. A última, por se tratar de um texto profético, alude à eternidade futura. Seja como for, o verdadeiro crente, desde agora, já reina em vida. Então nós somos sacerdotes também, uma das palavras que designam, que denominam a membresia da igreja. Todos nós somos sacerdotes. E um ponto interessante, irmãos, nós falamos disso alguns domingos atrás, a respeito do afazer de cada um no corpo da igreja. Quando nós olhamos essas palavras aqui, parece muito fácil, né? Primeiro nós somos discípulos, depois nós somos santos, somos eleitos, muito bom. Agora nós somos sacerdotes. Todos têm algo a fazer no corpo. Independente da simplicidade da sua tarefa, do seu trabalho, nós temos algo a exercer. A engrenagem, não existe no motor nenhuma engrenagem parada. Todas elas trabalham de algum jeito. Pode até girar ao contrário das outras, mas ela trabalha. Ela tem a sua função, por mais simples que seja. Se você tirar um ali do meio, todo o motor entra em colapso. Ele altera a rotação, não funciona direito, como deveria. Todos nós temos o nosso a fazer. E quando nós chegamos nessa palavra que nos designa, o sacerdote ele intercede pelos outros. O sacerdote ele busca a conversão dos outros. E aí chega na palavra, no meio ali, trazendo-os também pela evangelização. Eu sempre disse isso e ainda não mudei a minha mente, de que os domingos à noite na igreja não é o culto de evangelismo. Às vezes nós estamos só a igreja aqui. Não é evangelismo. O evangelismo é lá fora. Evangelismo é quando nós, cada um de nós, os sacerdotes, evangelizamos alguém. Talvez simplesmente pelo testemunho, como eu já disse, talvez sem abrir a boca, talvez sem citar versículos, talvez simplesmente, puxa a vida da vai, alguém diferente, um servo, um discípulo. O discípulo se aparece com o mestre, né? Se parece com o mestre. Aí lá vai alguém diferente. Talvez convidando essa pessoa para vir aqui, ok? Mas o evangelismo, ser sacerdote, o evangelizar, lá fora. 90% dos nossos cultos à noite, domingo à noite, chamado evangelismo, só tem igreja, só tem membros, crentes. Tudo bem, a palavra de Deus é viva, é eficaz. Nós vamos trazer o texto de evangelismo e vamos sair edificados. Sim, com certeza. Mas será que não tem um negócio estranho nisso? Será que o nosso evangelismo, a execução do sermos sacerdotes não deveria ser no campo, fora? E às vezes nós simplesmente nos acomodamos. Não, a igreja já está aberta domingo à noite, eu não sinto falar nada com ninguém não. Quem quiser vai lá ouvir. Existem muitos irmãos até hoje com esse pensamento. Eu concordo. Alguém quer ouvir a palavra de Deus, ele vai buscar. Sim, mas a missão da igreja não foi pregar em quatro paredes somente. Pregar aqui, lá fora. É viver. É ser. É claro que existe uma diferença muito grande entre pregar a palavra de Deus para aqueles que precisam, como está escrito aí, que é o dever do sacerdote, e ser aquele ente também que incomoda os outros, aquela pessoa chata, enjoada, fora de hora, está incomodando a vizinhança. Nós não podemos ser esse tipo de crente.
esse tipo de agente que causa, vamos dizer assim, a discórdia. Precisamos pregar a palavra de Deus no momento certo, no momento hábil para isso. No momento que alguém está passando por alguma coisa, você não vai simplesmente trazer uma palavra de conforto. Às vezes nós confortamos alguém de forma que contraria até a nossa própria fé. Você chega para alguém que está em pecado, está vivendo as consequências dos seus erros, precisa de mudança de vida, e você fala: não, Deus vai te abençoar, você vai passar por isso, vai ficar tranquilo. Deus, peraí, se ele já está vivendo a consequência do erro, como é que Deus agora vai abençoar? Porque eu estou falando, não, estou falando por conta da minha própria fé. Não, temos que levar para esse essa palavra de salvação. Você precisa mudar de vida, você precisa mudar. Deus pode alterar o estado que você está vivendo, mas primeiro você precisa mudar também. É o contrário, é diferente. Que nós possamos vivermos como sacerdotes, porque aqui fala uma coisa interessante, né? Como Cristo, né, o último parágrafo ali, Cristo pertence à ordem sacerdotal de Melquisedeque. A ideia de que os sacerdotes cristãos também são reis é baseada em duas passagens. Nós já reinamos com Cristo. Nós já temos uma posição elevadíssima. E aí, quando volta na palavra dos eleitos, como que nós poderíamos escolher isso? Como que nós, a nossa mentalidade, o nosso carnal poderia escolher algo tão grandioso? Reinar com Cristo, já ser um rei aqui. É Deus que nos escolheu para estarmos nessa posição. E agora nós precisamos fazer este trabalho. Aumentar, expandir o reino. Levar o reino a outras pessoas. Sermos sacerdotes. Levarmos a palavra de Deus. E parece que o autor ele trouxe uma sequência, né? Primeiro eu sou um discípulo. Eu busco aprender. Depois eu quero ser santo. Buscar a santidade. Eu entendi que eu sou um eleito. Eu fui escolhido para estar aqui. Agora eu tenho uma missão. Eu sou sacerdote. Eu tenho que fazer nessa obra. Nenhum de nós está à toa na seara. Nós temos algo a cumprir. Rapidamente, se algum irmão quiser comentar essa palavra. Galera, estão fechando o pensamento aqui da santidade, essa sequência das coisas aí. É interessante para a gente não cair no erro bem primário. Às vezes caímos e nós olhamos para as pessoas e queremos que elas sejam santificadas, sem sequer elas terem sido discípulos de Jesus. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu querer uma pessoa, falando, deixa isso, deixa aquilo, uma pessoa boa, uma pessoa foco da vida não é esse primeiro. Você é discípulo de Cristo. Você decidiu seguir a Cristo. Agora eu vou me importar com você, que precisa de você se santificar. Se você não é discípulo de Cristo, não decidiu seguir a Cristo, mede o pé. Mais cedo você quer ser meu, está de perto, não é uma perdição. Porque às vezes eu quero que a pessoa, e a pior, talvez eu que for cristão, me sinto confortável, e o fulano não é dessa forma, mas é gente muito boa. Uma pessoa muito honesta, está acima da minha, igualzinho pior. Então, a minha, essa mentalidade minha, às vezes, eu quero que as pessoas sejam boas, precisam ser uma pessoa separada, uma pessoa polida, uma pessoa separada do mal, separada disso, daquilo. Ah, fulano não é cristão, não tem Cristo, morreu no inferno. No final, toda honraria que ele tem de vida, o caráter, exemplo, e tem muitos, assim, tem. Mas é só essa fala, a gente não se iludir, se enganar essa mente nossa e querer santificar tudo. O mundo não tem que ser santificado, tudo tem que ser pior. Santificado é quem se decida ser discípulo. Quem santificar muito é perder o tempo dele, se privar de tanta coisa, não decidiu a Cristo.
E o mundo piorando, fica mais fácil para separar, né? Vai melhorando a separação. E melhorando o quê? Os do caminho. A última palavra, Atos 9, 2. Alguém quer ler para nós aí? Atos 9, versículo 2. Essa expressão é a mais remota forma de se referir aos cristãos. É usada 6 vezes no livro de Atos. O termo caminho era empregado para se referir ao cristianismo, como a estrada de Deus. Curiosamente, essa expressão surge em passagens relacionadas a incidentes na vida de Paulo, que não tinha um endereço fixo, mas vivia em viagens e expedições missionárias. Podemos também dizer que os cristãos são aqueles que sempre estão com o pé na estrada, andando com Deus e semeando a palavra pelos caminhos. Não devemos nos esquecer de que o próprio Senhor Jesus se chamou de o caminho. É interessante, né, irmãos, que hoje nós estamos vivendo uma geração cristã diferente. Nós não estamos, quando eu digo é a geral, né? Principalmente a igreja evangélica brasileira, nós estamos querendo nos aproximar de quem deveríamos nos distanciar. Nos últimos anos nós temos visto a aproximação geral da igreja evangélica brasileira, envolvimento na política, que nunca deveria ter acontecido. Cristãos fanatizados por políticos, extremamente, vamos dizer assim, engajados naquilo, a despeito da palavra de Deus. Não querem mais ser diferente. Nós temos visto igrejas evangélicas brasileiras com blocos no carnaval. Não, nós temos que evangelizar o carnaval. Pelo contrário, nós temos que nos afastar o máximo que puder, que conseguir, ficar longe. Mas os do caminho eram aqueles que deveriam ser presos, que deveriam ser perseguidos, porque eles eram diferentes. Eles eram aqueles que tinham seguido os caminhos de Jesus, que seguiam as ideias de Jesus. Então, quando Paulo ainda era perseguidor, né, quando havia ali aquela forte perseguição, os do caminho eram aqueles que deveriam ser presos e mortos. Hoje em dia, nós vivemos exatamente o oposto. Nós temos que nos aproximar. Nós não podemos ser diferentes. Há um tempo atrás, a igreja se diferenciava do mundo no seu modo de vestir, no seu modo de andar, nas suas belas roupas, no seu portar diante da sociedade. Hoje você já não consegue identificar mais por isso. Está errado? Não está? Não sei. Não sei. Só que quando nós analisamos o termo do caminho, que era empregado para se referir ao cristianismo, ou aqueles que seguiam, né, a estrada de Deus, será que hoje nos envergonha se nós somos denominados cristãos? É muito fácil você aceitar ser denominado cristão em um meio em que a maioria é, ou que alguns são, onde você está tranquilo. Mas seja numa empresa, seja qualquer situação que você se vê no seu dia a dia, puxa vida, você é cristão? Você é um do caminho? Só o título? Ou nós estamos demonstrando isso? Aquelas pessoas ali, elas não chegavam para os guardas romanos e falavam: olha, eu sou um que segue Jesus. Eles eram identificados pelo seu comportamento, pela sua postura, porque eles se reuniam, porque eles eram diferentes. Todo mundo sabia quando era
alguém do caminho, alguém que seguia. Por mais que eles tentassem esconder, vamos dizer assim, não querer ser identificado, porque ninguém queria morrer, mas eles estavam dispostos a isso. Tanto que muitos morreram, porque não negaram, não deixaram de ser do caminho só por causa da morte, porque iriam ser mortos. E quando esse texto fala para nós que uma das palavras que descrevem a membresia da igreja, que nós somos do caminho, isso deve causar em nós um sentimento de necessidade de trazer outros também para o caminho, que essa é a nossa missão. Lá no início da leitura aqui, falou que muitos, talvez a maioria da membresia da igreja, acha que não sou salvo, tudo bem, não precisa de mais nada. Mas em todo o Evangelho, tudo aquilo que Jesus disse, olha, se convertam, batizem, fiquem firmes, aprendam, mas tragam outros. Façam discípulos. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E aqui ele não está dizendo vós pastores, vós bispos, vós líderes. Ele diz para toda a igreja. Ele diz para cada um de nós. Às vezes nós analisamos, não, puxa vida, essa menção do ID aí é só o irmão missionário fulano. O ID é nosso. O ID é nosso. Nós podemos apoiar aquele irmão no ID também, mas o ID é meu. O ID não é só daqueles que estão na frente do trabalho. O ID é da igreja. Algum irmão quer comentar? A última palavra? Fechou aí a verdade, né? A igreja é a estrada toda cruzada na terra. Precisa ser. A terra Deus está onde? Qual é a estrada? Está na terra. Tem que ser. Por isso a necessidade do aprendizado. Nós somos o agente que Deus usa para transformar o mundo. Nós estamos aqui em busca dos eleitos, aqueles que Ele já escolheu, a igreja que vai fazer o chamamento, a igreja que vai, através da palavra de Deus, despertar aqueles que Ele já escolheu para virem ao Evangelho. Essa é a nossa missão. Será que nós estamos cumprindo? Será que nós estamos buscando aprender isso para conseguirmos fechar o ciclo, né, das nossas atividades aqui? Conclusão: aprendemos nessas duas lições, né, a anterior e essa, 10 palavras que descrevem o perfil dos membros da igreja. Nós, cristãos, devemos aplicar o significado de cada uma delas em nossa vida. Sabemos que fomos comprados pelo Senhor Jesus, separados por Ele, para, juntamente com outros cristãos espalhados sobre a face da terra, brilhar como cruzeiros deste mundo, o qual somos peregrinos com a missão de interceder pelos perdidos. O aprendizado nosso como igreja não é só a escola bíblica dominical, não é só na mensagem que o irmão traz na quarta-feira, nem no domingo à noite. É dia a dia, é vivenciando desafios, apoiando uns aos outros. Talvez, como já ele disse, eu nunca passei por algo, mas eu apoiando alguém que está passando por uma dificuldade, uma doença, qualquer coisa, eu aprendo com ele. Eu vou exercitar a paciência, a fé, o amor. Eu vou exercitar os frutos do Espírito. Eu vou exercitar a minha santidade. Vou me tornar um discípulo melhor, mais disposto a aprender. Mas nós temos visto também, enquanto a igreja quer se aproximar tanto do mundo, dos eventos que o mundo traz, dentro da igreja, cada dia nós nos distanciamos mais.
nós estamos nos afastando. Nós estamos criando entre nós, isso eu falo também, principalmente da distância física também. Tá? Quando nós estamos juntos, corporalmente, a comunhão. Por mais que não se abra a palavra de que nós vamos estudar juntos aqui, mas estando nós juntos, passando tempo juntos, nós aprendemos. Aonde temos fraquezas, aonde temos falhas, o que nós precisamos, o que nós podemos ajudar o outro. E a igreja cada dia se distancia. Nossos cultos são apenas, às vezes, para nós, os nossos encontros. 40 minutos na quarta-feira, 1 hora e pouquinho no domingo de dia, mas 1 hora e pouquinho no domingo à noite. Não se encontra mais, não se vê, não se olha uns pelos outros, estamos longe. E às vezes fica difícil chegar na unidade do que o corpo local, aquela unidade que o corpo local precisa, porque nós estamos distantes, nós estamos longe. Eu não quero saber do problema do irmão, porque eu já tenho os meus. E aí, às vezes nós ficamos sem entender por que não há, às vezes, coesão no pensamento, por que não há, às vezes, tanta união como poderia ter, porque nós nos distanciamos. Nós estamos longe. A igreja, a membresia da igreja, né, nós citamos aí 10 palavras, nós estudaram no domingo passado, estudamos hoje mais 5. Tudo isso é um processo. Mas se cada vez mais nós nos individualizarmos, igual tem acontecido, é mais difícil. Quando eu tenho apoios, quando isso é em conjunto, parece que fica mais leve, mais fácil. Nós crescemos juntos. Individual não. Individual depende só de mim. É claro que tem que partir de mim. Mas que nós possamos também ter o desejo de nos unirmos mais. Como irmãos, como membros, como igreja. Que essa obra, ela não vai ser feita por um só. Ela não vai ser feita por 2. Ela tem que ser feita por todos. Por mais que talvez 1 ou 2 tomem mais à frente, mas o suporte, a igreja tem que dar. Em oração, estando junto, auxiliando naquilo que for necessário para que a obra prossiga. Nós possamos, irmãos, entender essas palavras, nos colocarmos à disposição para sermos tudo isso que Deus quer que nós sejamos como membros da igreja. Porque nós estamos aqui, é um privilégio, né? Como a primeira parte da leitura falou. Só de nós estarmos nesse corpo já é um privilégio. Agora precisamos usufruir de tudo que esse privilégio traz para nós. Às vezes nós passamos a vida toda sem experimentar, né? Algo diferente, algo gostoso, aquela comunhão, aquele sentir que a igreja está junto conosco, mas por culpa nossa. Porque nós nos distanciamos uns dos outros. Nós possamos ter esse desejo de juntos crescermos. Amém. E na irmã Vitória que esteja orando ao Senhor, logo após a oração, os anúncios. Estou sem escala aqui, meu irmão, tiver a escala na mão aí. À noite, hoje, se não me engano, irmão Vitória, isso mesmo? Dirigente do mês. Kate. Quarta-feira próxima. Quarta-feira próxima, Valmir. Estamos em liberdade, irmãos. Muito obrigado.